Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e mais uma vez estar aqui, nesta casa onde eu já me sinto entre amigos. Para iniciar o nosso encontro, eu trouxe uma história que eu tirei do site Momento Espírita, que diz assim: a gravidez veio na hora indesejada, lembrava-se Laura. Veio na hora errada e ainda trazia riscos de várias ordens. A saúde debilitada, estava com problemas familiares e, se não bastasse ainda, se encontrava no desemprego. Seu primeiro impulso foi o aborto. Tomou uns chás que, em vez de resolver, acabaram debilitando ainda mais. Recuperada, Laura buscou uma dessas pessoas que arrancam, ainda no ventre, o chamado problema das mães que não desejam levar adiante a gestação. Mas, por alguma coincidência, se é que elas existem, a parteira, naquele dia, havia adoecido e faltara. Laura voltou para casa preocupada, 1000 situações lhe passavam na mente. À noite, se deitou em sua cama, custou para dormir. Mas, vencida pelo cansaço, ela pegou um sono. No seu sonho, viu um belo jovem lhe pedindo algo, que na manhã seguinte ela não soube definir o que era. Mas durante todo aquele dia que se seguira ao sonho, ela não conseguia tirar aquela imagem da cabeça, o que a fez por instantes esquecer o aborto. À noite seguinte, voltou a sonhar com esse mesmo jovem. Só que ela acordou com uma agradável sensação. Uma agradável sensação de ter ouvido um tão doce obrigado durante o sono. Era como se Laura ainda visse os seus lábios pronunciando aquelas palavras de agradecimento, enquanto seu coração irradiava uma paz indefinível. Então, definitivamente ela desistiu do aborto. Enfrentou tudo que se seguiram aquele dia, superou os riscos e, embora com muita dificuldade, saiu vitoriosa. Hoje, passado 23 anos daquele episódio, Laura ouve, emocionada, seu belo e jovem filho pronunciar, no púlpito da solenidade da sua formatura, ante uma extasiada multidão, as seguintes palavras: agradeço sobretudo a minha mãe, que me alimentou o corpo e o espírito, dando-me não só a comida, mas carinho, companhia, amor e principalmente dando-me a vida. E olhando a sua mãe nos olhos, o filho pronunciou, num tom inconfundível no sonoro: obrigado. E Laura, naquele momento, não teve dúvidas. Foi o mesmo obrigado, doce e agradável, de um sonho que teve há 23 anos atrás. Esta é apenas uma ilustração de muitos e muitos casos que acontecem diariamente. Mas antes de adentrarmos nesse assunto, gostaria de fazer uma breve introdução. Esse tema que será abordado por nós essa noite diz respeito a todos nós. Sejamos homens, mulheres, adolescentes, adultos ou idosos. Uma vez que trata-se de dramas vivenciados por irmãos nossos de espiritualidade. E independente se se refere a quem cometeu o ato ou ao espírito reencarnante. Diz respeito a todos nós também, porque o conhecimento é importantíssimo para a nossa evolução.
porque precisamos ascender intelectualmente e moralmente. E quando falo ascender intelectualmente, me refiro também ao entendimento das leis que regem o universo. Me refiro também ao conhecimento das causas e das consequências que envolvem as diversas situações da nossa vida. Nos diz respeito a todos nós, porque podemos incentivar ou tentar impedir essa situação. E principalmente nos diz respeito, porque todos nós, sem exceção, voltaremos a nascer um dia. E isso ocorrerá por muitas vezes. Pois bem, o capítulo 7 do Livro dos Espíritos nos fala sobre o retorno da vida corporal. E a segunda pergunta da questão 330 diz o seguinte: a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, assim como a morte é uma necessidade da vida corporal? E a resposta dos espíritos é: certamente, assim é. Aqui, então, nós vemos que todos encarnaremos e desencarnaremos inúmeras vezes. Que esse é um processo natural para a nossa evolução. E que a reencarnação, ou seja, o retorno à vida física, é uma necessidade para todos nós. Hoje em dia, se discute no Congresso a descriminalização do aborto antes do 3º mês de gestação. Para a doutrina espírita, está claramente definida a ocasião em que o ser espiritual se insere na estrutura celular, iniciando então a vida biológica. A questão 344, também do Livro dos Espíritos, nos traz a seguinte pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos respondem: a união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Mas desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais, até que a criança nasça. Na Sociedade Espírita Amor e Caridade, onde eu estudo e sou colaboradora, temos um amigo, seu Neuci, que dá um exemplo bem fácil e bem simples deste laço fluídico que une o espírito ao corpo. Ele fala sobre o queijo da pizza. Quando nós temos uma pizza, que nós cortamos uma fatia e puxamos aquela fatia da pizza, por vezes tem um fiozinho do queijo que se estica, naquele mesmo momento. Quando o espírito designado a tal corpo, durante o período da gestação, está se unindo então à matéria, faz esse movimento inverso. É como se esta fatia da pizza fosse o espírito, que fazendo o movimento inverso por aquele fiozinho de queijo que imaginamos ser o laço fluídico, vai diminuindo até que se ligue completamente então ao corpo material. Aqui temos claramente a resposta então dos espíritos, que desde a concepção o ser em formação já tem um corpo espiritual, já tem uma consciência, tem uma inteligência ligada a ele. Mas a doutrina espírita também nos ensina que mesmo antes da concepção já há um planejamento reencarnatório, onde todas as partes são consultadas a respeito dessa ligação. Ou seja, os vínculos que ligam as duas partes, os envolvidos, sejam esses vínculos por afeto ou por reajustes, já existem, muitas vezes, e se estreitam até mesmo antes mesmo da concepção. Então, uma vez tendo esse corpo espiritual,
o ser informação sente tudo o que acontece em sua volta, independentemente do tempo do período gestacional. Sente o amor, sente a ansiedade, sente a rejeição, sente a dúvida. Embora o espírito que vai reencarnar ainda não goze de todas as suas faculdades, porque ele ainda não está encarnado, embora ele esteja em um período de perturbação, como que sendo advertido que o momento de tomar um novo corpo está chegando, ele está vinculado sim. E por isso, consegue registrar todas essas situações. Sensações essas que podem confortá-lo, dar-lhe segurança nessa nova etapa da sua próxima existência, mas também pode causar-lhe medo, insegurança e criar ali ou aumentar ali, quem sabe, um desafeto. No 5º mês de gestação, o aparelho auditivo do feto já está completamente formado e o bebê pode ouvir tudo o que acontece em sua volta. No 5º mês de gestação. As questões 357 e 358 do Livro dos Espíritos nos trazem mais esclarecimentos sobre o assunto da nossa reflexão de hoje. Kardec pergunta: quais são para o espírito as consequências do aborto? É uma existência nula a recomeçar, nos dizem os espíritos. E na próxima questão temos a seguinte pergunta: o abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Ou seja, Kardec pergunta se é um crime independentemente se a gestação está antes do 3º mês ou depois do 3º mês. E temos a seguinte resposta: existe sempre crime quando transgrides a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime, tirando a vida da criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Mas as consequências do aborto, além de tudo, não são exclusivamente espirituais. Mesmo adiando reajustes, mesmo criando possíveis desafetos, mesmo gerando novas reparações, mesmo comprometendo a consciência. O aborto provocado, executado em clínicas clandestinas, é feito, em geral, sem acompanhamentos e os cuidados médicos adequados para um procedimento cirúrgico. O que poderá ocasionar inúmeras complicações ao corpo físico. Aqui, nós não estamos falando dos problemas espirituais, que nós já falamos um pouco. Agora nós estamos abordando a parte da matéria. Dentre esses problemas podemos destacar infecções, embolia, perfuração ou dilaceração do útero, complicações com anestesia, convulsões, hemorragia aguda, danos cervicais. Além dessas possíveis consequências físicas, um aborto provocado costuma nos trazer crises de arrependimento e culpa. E também reações psiconeuróticas ou mesmo psicóticas graves. Há também, segundo estudos, os sentimentos de remorso e culpa, oscilações de ânimo, choro imotivado, medo, pesadelos, queda da autoestima pessoal pela destruição do próprio filho, culpabilidade ou frustração do seu instinto materno, desordens nervosas, insônias, neuroses diversas, doenças psicossomáticas e também a depressão. E os números apontam que, nos dias de hoje, em algumas cidades do Brasil, o aborto clandestino é a segunda maior causa de morte materna.
a lei humana no nosso país, hoje autoriza o aborto em 3 casos. Primeiro, quando a vida da mãe está em risco por causa da gestação. A orientação dos espíritos sobre esse tema, sobre esse assunto, quando a vida da mãe está em risco, é a seguinte, nos traz na questão 359 do Livro dos Espíritos. É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Esta é a resposta dos Espíritos. Mas o que eles quiseram dizer com isso? Que trata-se de uma escolha nossa. Pode-se preservar a vida do ser encarnado, no caso da mãe, tendo essa escolha. Mas, como tudo na doutrina espírita, isto não é uma regra. Isto é uma escolha que nós faremos uso do nosso livre-arbítrio. O segundo caso em que a lei humana no Brasil autoriza o aborto é quando o feto é diagnosticado anencéfalo, ou seja, com ausência ou com má formação do cérebro. Mas, agora, segundo a doutrina espírita, quanto aprendizado podemos extrair em uma situação dessas? Quanto envolvimento pode haver entre esses seres? Nesses casos de doença, pode haver uma situação de ajustes, ou até mesmo um ato de amor em benefício do outro. Lá na espiritualidade, nós podemos ter feito um trato. Você precisa nascer com este problema cerebral. Eu te amo, eu te receberei assim, desta forma. Eu te ajudarei. Se esse ser em formação apresenta determinados problemas, não é por acaso que ele renasce assim. Bem como não é por acaso que ele renasce naquele núcleo familiar. E o terceiro caso em que a lei humana no Brasil admite o aborto é em decorrência de um estupro. Por que eu friso sempre a lei humana, a lei dos homens? Porque há uma grande diferença entre a lei dos homens, tão precária, tão injusta, tão limitada, do que as leis de Deus, imutáveis, justas. A mãe que opta pelo aborto perde a oportunidade de dar à luz a um espírito sedento de evolução, que roga-lhe uma chance para reencarnar, para juntos superarem dificuldades e poderem estreitar laços de afeto e de amizade. Se continuarmos negando oportunidades de reencarnação aos espíritos com os quais nos comprometemos antes do berço, lá na espiritualidade, talvez, quem sabe, estejamos negando a nós mesmos a chance de ter um pai ou uma mãe no futuro. Mas a doutrina espírita nos propõe refletir sobre todas as questões que nos envolvem. Mas refletir de forma a nos chamar a atenção para a importância do livre pensar, para a importância do refletir, de estudar, deixando de lado os preconceitos, deixando de lado a falsa moral, e principalmente a doutrina espírita nos esclarece para deixarmos de lado os julgamentos. É muito fácil apontar o dedo para alguém que cometeu um aborto. Mas já paramos para pensar no drama que essa pessoa poderia estar vivendo? Já paramos para pensar nos motivos que a levaram a cometer um ato desses? A doutrina nos ensina, assim como já vimos, que existe um crime quando transgredimos as leis divinas, mas em nenhum momento nos condena à infelicidade, a dores ou a sofrimentos eternos. Em nenhum momento. Se alguém aqui já cometeu um aborto, ou se influenciou alguém a cometê-lo, não precisa sair correndo, se condenando.
porque isso não mudará o que já passou e, principalmente, não ajudará em nada. Se algum de nós aqui já esteve nessa situação, o melhor a fazer é praticar o amor que move montanhas, em sua forma mais sublime, dentro de todas as nossas possibilidades e principalmente para com todos. Então lhes pergunto, meus amigos, aonde estão os direitos da mulher, questão tão levantada quando se fala em aborto? E eu lhes digo, os direitos da mulher são os mesmos direitos dos homens. O direito de conduzir a sua própria vida de forma que bem achar conveniente, mesmo que essa forma esteja em desacordo com as leis de Deus. Afinal, Deus não nos dá até mesmo o direito de não acreditar nele, não é mesmo? A doutrina espírita não exclui ninguém. A doutrina respeita as nossas decisões. Mas também nos ensina que precisamos ser conscientes das leis de causa e efeito e das responsabilidades que assumimos em consequência de todos os nossos atos. E aqui, quando falamos em responsabilidade, não estamos falando em punição. Estamos falando em aprendizado. Essa doutrina consoladora, trazida pelos Espíritos de forma tão clara para toda a humanidade em meados de 1800, nos diz que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. E que quando nos equivocamos em algum momento de qualquer uma das nossas várias existências, nós mesmos criamos uma situação para ser ajustada perante as harmoniosas leis de Deus. E que precisamos sim vivenciar determinadas situações para podermos aprender. E dessa forma, não praticaremos novamente aqueles atos que estão em desacordo com essas leis. Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Muitas vezes, nós não conseguimos compreender nem mesmo as nossas próprias aflições, quanto mais as aflições do outro. Deus nos deu o livre-arbítrio para podermos ascender na linha da evolução, através dos nossos próprios méritos. E isso se dará durante as nossas diversas caminhadas, através dos nossos acertos, mas também em consequências dos nossos equívocos. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, quando estávamos organizando as exposições sugeridas pelo DAFA, na outra casa em que frequento, eu mandei um convite para uma palestrante de Porto Alegre, perguntando a disponibilidade dela de vir ao Osório fazer uma palestra. Mas em determinado e-mail, eu não tinha colocado que o tema seria o aborto. Ela dizendo que estaria disponível, então eu iria sugerir este tema. Mas no primeiro contato eu não tinha mencionado qual seria o tema que a casa iria propor. E no final do e-mail dela de resposta, olha só o que tinha no texto do e-mail dela. Mamãe, escuto o teu coração bater. Durmo e acordo embalado nesta canção de vida. Eu já existo. Deixe-me viver. Campanha de valorização da vida. Eu choquei. Quando eu ia convidá-la para fazer uma palestra sobre o aborto e no final do texto dela, da resposta dela, tinha este pensamento. Estamos chegando no final da nossa conversa da noite. E eu trouxe mais uma história para compartilhar com vocês. História esta verídica, que aconteceu há algum tempo atrás e ocupou as principais manchetes dos Estados Unidos. Vejam que interessante. Julie e Alex eram um casal que lutava por ter um filho.
e após passarem por 2 abortamentos naturais, engravidaram novamente. Estavam então na 3ª gestação. Após 14 semanas decorridos a concepção, os problemas apareceram. O teste de ultrassom mostrou que o bebê tinha má formação no cérebro e anomalias na espinha dorsal. O que essas anomalias poderiam ocasionar, então, uma 3ª interrupção. Uma interrupção na 3ª gestação. Mas o casal resolveu ir atrás de ajuda. E resolveu esgotar todos os recursos que tinham para salvar o seu bebê. Eles buscaram ajuda e foram informados que em uma universidade do Tennessee, que fica no sudeste dos Estados Unidos, que nessa universidade tinha uma equipe que estava realizando cirurgia com os fetos em caráter experimental. Esta, meus amigos, é uma história verídica. Não tiveram dúvida. Entraram em contato com o Dr. Joseph Brunner e começou então a corrida contra o tempo. Já com 21 semanas, a vida do bebê estava por um fio, já que os especialistas sabiam que não conseguiriam mantê-lo vivo fora do útero da sua mãe e que deveriam então fazer o procedimento cirúrgico, tratá-lo lá dentro para corrigir a anomalia na espinha dorsal do feto e deixá-lo lá dentro para continuar então o seu crescimento. E a operação foi um sucesso. Os médicos trataram aquele minúsculo serzinho que naquela época, com 21 semanas de gestação, era menor do que um porquinho da Índia, dentro do útero da sua mãe. As anomalias na espinha foram corrigidas e naquela época, então, o bebê tornou-se o paciente mais novo a se submeter àquele tipo de cirurgia. Mas enquanto ocorria a cirurgia, um repórter acompanhava aquele procedimento realizando imagens do feito, tão novo para a época. Até que uma inusitada situação surpreendeu a todos que ali estavam. O fotógrafo conseguiu registrar o exato momento em que Samuel Alexander, este é o nome do bebezinho que foi submetido à cirurgia, põe a mão para fora da pequena abertura feita pelo médico na placenta e segura um dos dedos do médico. A minúscula mão segura firme a mão do médico Joseph Brunner, como se quisesse agarrar-se à vida com todas as suas forças. O tamanho da mão do bebê correspondia a menos de 1/3 do tamanho do dedo do médico. Mas percebe-se que o pequeno Samuel está agarrando com força. A imagem desta foto retrata ritos em favor da vida já registrados até hoje. É impossível não se comover com fatos como esses. É impossível ficar indiferente diante daquela pequena mão segurando o dedo do cirurgião. É um grande motivo para os médicos repensarem a importante tarefa que lhes compete nessa missão de salvar vidas. As mãos do Dr. Brunner eram para o pequeno Samuel a única chance. Talvez seja por esse motivo que ele segurou um dos seus dedos com tanta força. Jesus, o sublime médico das almas, nos disse: vós sois deuses. Talvez as pessoas naquela época que o ouviram falar assim tivessem pensado que isso era uma blasfêmia. Mas hoje nós entendemos que ele tinha razão. Quando vemos a mão do homem realizar microcirurgias, realizar transplantes, temos a certeza que somos capazes de fazer muito mais pelo bem. Em cada um de nós, em cada ser humano, está depositada uma centelha do Criador,
que mais cedo ou mais tarde brilhará, mostrando-se e dando notícias da sua origem de vida. Os pequenos gestos nossos do dia a dia, a humildade, a caridade, a paciência, a benevolência, são características dessa afirmação. Assim, meus amigos, podemos entender que as ciências são as mãos de Deus socorrendo as suas criaturas, no caso nós, através de abençoadas mãos de profissionais sérios. E a vida? O que é a vida? A vida é muito mais do que podemos afirmar rapidamente. A vida é poder recomeçar, aprender. A vida é nos tornarmos pessoas melhores. É falhar, é começar de novo, é amar, é conviver, é ajudar, é lutar contra as vicissitudes com dignidade e sem revolta. A vida é o corpo que nos serve como instrumento para essa caminhada. É a saúde, é a alimentação, é a prudência, é o limite. A vida é a possibilidade. A vida é um leque de oportunidades que se abre diante de nós diariamente. E nós? O que estamos fazendo das nossas vidas? A foto que o repórter tirou do pequeno Samuel Alexander, segurando a mão do médico, eu não quis projetar aqui, porque talvez não todos queiram ver. Mas está ali na saída, na mesa ali com as meninas. Quando formos embora, quem quiser, está ali exposta a foto desta proeza, desse grito em prol da vida. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de todos vocês e que possamos voltar em paz para os nossos lares. Boa noite a todos.